São Paulo 2, Flamengo 1. Olhando assim, parece só mais um placar, né? Mas a história por trás desses números é uma de chances incríveis perdidas, reviravoltas e heróis que ninguém esperava. Bora mergulhar nos momentos que decidiram essa estreia de tirar o fôlego do Brasileirão. Pois é, a 2-1, uma vitória de virada em casa para o São Paulo. Mas a grande questão é, como que o Flamengo, que começou o jogo amassando, deixou essa vitória escapar? E mais ainda, como o São Paulo conseguiu virar uma partida que parecia completamente perdida? É isso que a gente vai entender agora. Então, para entender a virada, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E olha, o começo foi um baita susto para o time da casa. Logo nos primeiros minutos, dava para ouvir um alfinete caindo no Morumbi. O Flamengo simplesmente tomou conta do jogo. Marcava lá em cima, não dava um segundo para o São Paulo respirar. E essa pressão toda, claro, logo virou a primeira grande chance de gol da partida. E que chance, hein? Foi aquele tipo de lance que poderia ter definido o rumo do jogo todo, antes mesmo de a partida engrenar de verdade. Vamos dar uma olhada nessa jogada com calma. Primeiro, saca só esse passe. Magistral. Cortou a defesa inteira do São Paulo. Aí o Carrascal fica cara a cara com o goleiro, faz o mais difícil, que é driblar o cara, e aí, com um gol escancarado, ele me chuta pra fora. Inacreditável. Um erro que, no fim das contas, manteve o São Paulo vivo. Mesmo com esse gol perdido, o Flamengo não tirou o pé. A pressão continuou forte. Parecia que o gol era só uma questão de tempo, sabe? E ele veio, numa jogada construída com muita calma, com muita precisão. A defesa do São Paulo parecia totalmente perdida enquanto o Flamengo rodava a bola. Vamos ver o passo a passo que acabou no primeiro gol do jogo. Olha só a construção. Começa com o cruzamento do Alexandro. Aí a gente precisa parar para ver o domínio de peito do Pedro. Que coisa perfeita! Ele amortece a bola e já ajeita para o Plata, que chega batendo de primeira, sem chance. Uma triangulação de manual que deixou a zaga do São Paulo só olhando. 1-0. Gol do mais querido. A narração na hora resumiu o sentimento. Naquele momento, parecia que o domínio era absoluto, que a vitória do Flamengo era, bom, inevitável. E aí ficou a grande dúvida, né? Com o time perdendo em casa, a torcida calada, o São Paulo ia conseguir reagir? Tinha força para lutar e voltar para o jogo? E a resposta veio. Veio de um jeito forte. O São Paulo precisava de alguém para chamar a responsabilidade, e essa pessoa apareceu. O nome dele, Luciano. O São Paulo mudou o jeito de jogar. Começou a usar mais as laterais, a abrir o jogo, a forçar a defesa do Flamengo a se espalhar. E foi justamente daí, de um desses cruzamentos, que saiu o gol de empate. Vamos analisar essa jogada. O Enzo vai no fundo pela esquerda e levanta a bola na medida, um cruzamento perfeito, mas o negócio todo está no posicionamento do Luciano. Ele ataca o espaço entre os zagueiros, sobe muito, mais alto que todo mundo, a cabeçada é impecável, no cantinho, sem a menor chance para o goleiro. E aí, o Morumbi veio abaixo. Tudo igual, 1-1. Foi como o narrador disse, Luciano é o nome da emoção. Ele sozinho trouxe o estádio inteiro de volta para o jogo. Com o empate, o clima no Morumbi virou da água para o vinho. A energia era outra e o São Paulo, sentindo isso, foi para cima com tudo em busca do segundo gol. Olha, se o primeiro gol foi pura técnica, o gol da virada foi na base da raça, da vontade, do oportunismo. Não foi um gol bonito, mas foi o gol decisivo. Presta atenção em como a jogada acontece. Luciano, de novo ele, tá lá na direita e tenta cruzar. A defesa corta, só que a bola sobra limpinha na entrada da área pro Danielzinho. Ele nem pensa duas vezes. Chuta de primeira e a bola entra. Foi sorte? Talvez um pouco. Mas foi a recompensa pela insistência do São Paulo. Gol do time da fé. A narração emocionada foi a trilha sonora perfeita para selar aquela virada espetacular. A virada estava feita. Mas o jogo não tinha acabado. Com o cronômetro correndo, o Flamengo foi pro tudo ou nada. Se jogou com tudo pro ataque, numa busca desesperada pelo empate. E o empate quase saiu. 2 vezes. Primeiro, o Arrascaeta teve a chance de ouro, mas acabou errando o alvo de um jeito inacreditável. E depois, já nos últimos segundos, uma cabeçada que tinha o endereço certo do gol foi parada por uma defesa espetacular, providencial, do goleiro Rafael. Foi a defesa que garantiu a vitória. Então, no fim das contas, a história do jogo pode ser resumida assim, né? Do lado do São Paulo, a virada heróica que veio dos pés do Danielzinho, e do lado do Flamengo, fica aquele lamento pela chance claríssima que o Arrascaeta perdeu no apagar das luzes. E essa estreia maluca deixa uma pergunta no ar, né?
essa capacidade de superação do São Paulo e talvez uma certa fragilidade do Flamengo. Será que isso vai ser a tônica do campeonato para essas duas equipes? Bom, só o tempo vai dizer.